Olá, como você está? Que bom que você está aqui. Eu estou muito feliz de receber você aqui. Hoje nós vamos falar sobre como lidar com os palpites depois que o bebê nasceu e antes do bebê nascer também, que é um tema muito difícil e eu tenho dicas valiosas para você. Então continua nesse vídeo se você quer assistir. Meu nome é Paula, né? Eu tive trigêmeos, depois eu tive mais um bebê. Num curto período de tempo. Então, para você que está chegando aqui agora, está caindo de paraquedas nesse vídeo, você só quer saber do palpite, depois você maratona aí todos os vídeos do canal, para você saber tudo sobre a maternidade, tirar todas as suas dúvidas e ser muito feliz e se encontrar aí na maternidade, porque existe esse lugar, sabe? Se é uma coisa criada por Deus, ela tem que dar certo. Então, vamos fazer dar certo? Então, fica aqui nesse vídeo que você vai entender. Gente, então é isso, né? Eu tive essa experiência de ter os trigêmeos, depois eu tive o Max, né? Tive mais um. Em menos de 11 meses eu já estava ali. Então, assim, os trigêmeos tinham 11 meses, o Max nasceu. Então, eu tive praticamente quadrigêmeos, né? Então, eu tive que me adaptar a todas as formas de experiências de maternidade. Como colocar o bebê para dormir, amamentação, enfim, tudo. Lavar uma roupa, passar, como que eu ia fazer, como que eu ia conduzir, hora de refeição, rotina. Porque o bebê, ele precisa de uma rotina, a criança precisa de uma rotina. Aliás, nós, seres humanos, precisamos de rotina, né? Então, eu criei, na verdade, alguns materiais. Antes de entrar nesse vídeo, eu quero deixar a descrição aqui, tá? Tá aqui na descrição, tem um comentário fixado aqui também, para você poder ter esse acesso, né? Para você ver todos esses materiais. Gente, eu fico olhando para lá, porque aqui no fundo do vídeo tem uma paisagem muito maravilhosa. Então, às vezes, você pode me ver viajando aqui, mas é coisa de amiga, né? Nós estamos em casa, estamos aqui, a gente bate um papo, toma um café, bebe uma água. E é isso, eu quero que você se sinta confortável e à vontade. E maratona os vídeos aqui. E tem também todos esses materiais sobre maternidade, onde eu falo. Tem muitos materiais, né? Não só sobre maternidade, mas tem também casamento. Tem antes do casamento, o que você precisa saber, que foram coisas também que eu vivi, né? Então, assim, tudo que você vê aqui de materiais foram experiências pessoais, tá? Eu não sou médica, não sou terapeuta. Eu não tenho nenhuma formação, assim, de saúde, mas tudo que eu tenho para dizer para você é muito relevante. Eu já passei por muita coisa, já vivi, nossa, meu Deus do céu, já vivi coisa demais, viu, gente? Eu tenho assim, essa cara de patroa aqui, mas na verdade eu sei o que eu passei. Inclusive eu estou escrevendo uma biografia minha, daqui a pouco você vai ter acesso a ela. Prepara, tá? Você já prepara o lenço, você vai, cada leitura é uma lágrima. Mas graças a Deus, né? Então, vamos falar então sobre os palpites, como que nós vamos lidar com palpites. Gente, esse negócio é muito particular, porque igual assim, por exemplo, quando eu tive os trigêmeos, a minha mãe me dava opiniões. Ela falava assim, por exemplo, coloca meia no pé das crianças, porque senão as crianças vão gripar. E aí a minha sogra já era mais raiz, ela falava, não coloca meia não, porque a meia, ela vai tirar a imunidade da criança natural e tal, aquele negócio todo. Então, assim, ficava aquela luta, né? Eu cheguei num ponto que eu ouvia tanto todo mundo, que eu queria tanto atender todo mundo, eu queria tanto responder todo mundo, que, por exemplo, a gente ia na casa do meu pai e minha mãe, os meninos tinham que ir de galo, de Atlético Mineiro, uniforme. Aí a gente ia na casa do Geraldo, do meu sogro, da minha sogra, aí os meninos tinham que ir de cruzeiro. Então era uma luta, porque a gente não sabia nem o que... Aí quando for na casa desse aqui, tem que ir com a roupinha que esse aqui deu. Quando for na casa desse aqui, a gente tem que ir com esse aqui, porque esse aqui deu isso. Esse aqui não pode ir com esse corte de cabelo, a gente tem que ficar uma semana sem ir, porque ele não gosta desse corte. Esse aqui... Sabe? Então, assim, chegou num ponto que eu falei assim, que eu cansei disso. E eu, gente... eu acordei primeiro que meu marido, essa é bem a verdade. Eu comecei a tomar decisões antes dele. Eu comecei a falar assim, você não tá cansado disso, não? E ele falava, não, que é idoso, a gente tem que respeitar. Eu falei, não, eles é que tem que nos respeitar. É uma decisão nossa, nós nos casamos, os filhos são nossos, então a gente vai fazer do jeito que a gente quiser, né? Eu sempre falei com ele, não, se eles tivessem criado certo, né, beleza, mas tem muitos erros que eles fizeram ali com a gente e tal. Então, tipo assim, especialmente os meus pais, né? A forma como eu fui criada, enfim. Não tem nada para agregar, eles não têm direito de falar nada comigo, foi tudo ruim. Entende? Então, eu parti desse pressuposto que a criação deles não foi efetiva. Então, como que eles iam me ensinar alguma coisa? Como é que você confia numa pessoa que ela não tem nenhum histórico? Como que eu ia falar aqui pra você assim, olha, evite palpites. Por exemplo, se eu não tivesse tido filho, se eu não tivesse tido tanto de filho que eu tive, que são 4 crianças, né? Porque você, às vezes, tá com o primeiro, às vezes você tá no segundo, só quer evitar, meu Deus, como é que eu faço? Quer minha mãe, fico meio de cortar, aquela coisa toda, que é um medo que meu marido tinha, é uma coisa que eu nunca tive, né? Eu sempre soube me posicionar. Inclusive, eu acho que é por isso que eu tive tanto sucesso na criação dos meus filhos, até hoje, porque eu consegui dominar de uma forma muito mais flexível. Então, assim, eu quero dar essa dica pra você,
para você inicialmente se posicionar, sabe? Você precisa se posicionar. E assim, com todo respeito, ouvir às vezes o conselho da pessoa e não fazer. Você tem essa decisão de você não fazer, né? Inclusive, eu recebi conselhos de não casar com meu marido. Tem base um negócio desse? Aí a pessoa depois quer dar um conselho na criação do meu filho que ela não concordou com o marido. Gente, é um negócio muito sem nexo. Então, assim, o ser humano, gente, muitos deles, não são todos, mas muitos deles não têm a mínima noção. E querem dar palpite, às vezes, em alguma coisa que elas não têm nem respaldo para poder dar esse palpite. Então, vai depender de quem? Vai depender de você, seu posicionamento, sabe? Vai depender de você se posicionar. Você se colocar numa posição educada, porém, aprender a cortar, sabe? Por exemplo, assim, essa questão de time de futebol. Eu ia na casa do vô B, do marido. Não, porque tem que ser Cruzeiro, porque tem que ser Cruzeiro, porque tem que ser... Aí eu ia na casa dos meus pais. Não, porque tem que ser Galo, porque tem que ser... Um dia eu cheguei e falei assim, olha, na casa do meu marido não, porque quem tem que se posicionar lá é ele, não sou eu. Lá eu era educada, né? Então tá. Mas aqui, na minha família, então por isso tem que ser uma coisa em comum, a cor, tem que ser você e seu marido. Na minha família eu me posicionava, falava, olha, deixa eu falar com vocês, na minha casa não existe essa doutrina de futebol, tá certo? A gente simpatiza pelos times e tal, aquela coisa toda, mas ele não vai fazer isso. Não, mas ele tem que ser, não, ele não tem que ser nada. Eu falava desse jeito, ele não tem que ser nada. Ele vai ser aquilo que ele quiser. Quando ele estiver num momento de escolha, ele vai escolher. Olha, eu quero ser cruzeirense. Não, eu quero ser atleticano. Não, eu quero ser palmeirense. Eu quero ser flamenguista. É uma opção da pessoa. Ele é uma pessoa. Ele só tá num corpinho pequeno. Então, eu comecei a me posicionar, sabe? Olha, não, você tem que dar carne moída pro menino. Não, eu não vou dar carne moída. Eu vou dar a papinha que o médico me orientou que eu desse. Então, ponto final. Essa gente, não tem segredo, tá? Inclusive, esse vídeo não tem nem porque estender. Isso daqui é algo que você precisa posicionar. Paula, mas como que eu vou falar isso com meu pai? Falando, amiga, com a boca. Você vai falar assim, pai, eu te amo demais. Eu te respeito demais. Nossa, I love you. Muito obrigada por tudo que você fez. Mas agora é o meu momento de criar o meu filho. E eu recebo todas as suas orientações, eu recebo todos os seus palpites, mas eu gostaria que você respeitasse o meu posicionamento de cumprir ou não. Então, assim, se você quer ser muito educada, você pode usar esses termos. Eu, no meu caso, eu já cortei logo na raiz, porque igual eu tô te falando, o método como eu fui criada, a forma como eu fui recebida, né, a forma como eu fui, digamos assim, rejeitada, já me abre um precedente para falar assim, não, gente, não existe. Como é que você quer ser vô se você não foi pai? Não tem lógica isso, né? Então, assim, eu acho que, no mais, é isso. Você precisa se posicionar. Eu tô falando, assim, de família, né, gente? Então, assim, em questão de família, você vai falar conforme aquilo que foi. Então, assim, tem coisa que você pode ceder, né? Por exemplo, se eu tava na casa da minha mãe, eu colocava meia. Pra ceder, tudo bem, vou colocar meia. Eu ia na casa da outra, eu deixava sem meia. Tudo bem, eu posso ceder. Mas existem palpites que você precisa realmente cortar e não fazer. Ou você ouve e não faz. Por quê? Às vezes eles te dão palpites, por exemplo, conjugais. Você vai falar, ué, mas como assim, né? Então, a partir do momento que você se casou, você ama sua carne com o seu marido ou com a sua esposa, né? E você precisa de ter esse entendimento que a decisão precisa ser tomada em comum acordo com ele e com ela. E não com os parentes de fora. Então, assim, é uma coisa que você precisa realmente conduzir dessa forma, sabe? Você pode ouvir os palpites, que legal, você fez assim? Foi. Então tá bom. Por exemplo, um palpite. A médica falou comigo assim, olha, não passa Vick no peito do seu bebê que você mata ele. Não passa, porque o bebê não tem o pulmão formado e tal. Não sei o que. Quando eu cheguei lá na casa da minha mãe falou assim, não, você tem que passar Vick, porque senão o menino não respira. Então, assim, eu ali naquele momento, eu achei prudente que eu colocasse um pouco de Vick perto da redondeza do bebê, para que ele pudesse respirar, e aquilo realmente eu achei que foi melhor. Eu achei que nesse caso a minha mãe estava certa, né? E desconsiderei aí, no caso, a orientação médica. Tá correto isso? Não sei, eu agi pelo instinto de mãe e deu certo. Então, assim, eu coloquei perto pro meu bebê inalar e aquilo realmente trouxe uma fluidez melhor para a respiraçãozinha dele, entende? Então, assim, você vai ouvir e reter o que é bom. O que você achar que é coeso, você faz. O que você não achar, você não faz. Quando entrar em questão de relacionamento do marido e da mulher, porque às vezes as pessoas querem entrar, que se fosse isso, eu não ia aceitar do meu marido fazer. Amiga, você e seu marido, é você e ele que vão tomar essa decisão. Então, você recebe ali bem, e quando você chegar lá na sua casa,
Você fala, meu amor, não concordei, eu também não concordei não. Ah, então beleza, nós vamos tomar essa decisão e vamos fazer assim. Assim a gente fez e assim deu certo. Então eu tô aqui pra falar isso pra você. O óbvio precisa ser dito, né? Porque às vezes a gente tá assim, você fala assim, gente, olha que coisa. Eu sei e não faço o que tem pra fazer. Então, às vezes é importante também a gente ouvir isso. Né, algumas orientações que parecem óbvias, mas que às vezes a gente não cumpre, né? Então, eu tô aqui pra isso, tô aqui pra ser sua amiga, eu tô sempre torcendo por você. E é por isso também que eu deixei os materiais prontos, né? Eu fiz todos os materiais antes mesmo de imaginar que eu estaria ministrando, ou sei lá, fazendo vídeo, estando com você aí na sua casa, onde você está. E eu fui escrevendo aquilo porque foi muita experiência, que foi válida demais, que foi coisa linda mesmo, que Deus me preparou, né, pra ter. E eu sabia que em algum momento eu ia passar isso pra frente, sabe? Porque esse conhecimento ele não pode ser guardado, é muita injustiça fazer isso. Então você tem aí esses materiais, deixe seu comentário, o que você faz, o que você faria numa situação dessa, como que você conduz nessa situação e absorve o que é bom do que eu estou te falando, né? Então assim, eu estou aqui para agregar para você, não para trazer discórdia, não para fazer você brigar nem nada. Eu tô aqui para que você possa ter o entendimento e abrir a sua mente, trazer a consciência, tipo assim, peraí, eu sou a mãe. Então quem sabe melhor o que fazer sou eu. Ah, não, Paula, minha mãe sabe 1000 vezes melhor. Amiga, ela não sabe, o tempo dela é outro, a época dela é outra. Sabe, naquela época ela fazia outra coisa e nessa época que é outra coisa. Inclusive, não existia, por exemplo, né, não existia... aquele negócio de esterilizador de mamadeira não existia. Então como é que ela fazia? Ela fervia dentro da água que fervia o café, por exemplo, entende? Então assim, cada época é uma época, então absorva o que é bom dos palpites e retenha o que é bom. O que não for bom, você não vai fazer, você vai descartar aquilo ali. É uma coisa óbvia, mas é real, gente. Muita gente precisa de ouvir isso, sabe? Muita gente fica assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu tenho que fazer porque é meu pai. Não, você não tem que fazer, sabe? Se orienta com seu pediatra, se orienta com seu marido, qual que é a opinião dele, né? O que vocês devem fazer. Então, assim, é em comum acordo entre vocês. Ele é o pai, você é a mãe. Decida vocês, sabe? Aqui no caso específico, nós estamos falando de palpites na maternidade. Né? Então, assim, se ouviu alguma ideia, você acha que vai ser benéfico? Vai lá e faz, né? Uma coisa que foi boa, uma coisa que você ouviu e tal, que você gostou. Mas se você ouvir, por exemplo, alguma coisa que não tem nada a ver com aquilo que você acredita, com aquilo que você vive, não faça. E lide dessa forma, lide com a educação, agradeça, né? E dependendo da situação, você vai se posicionar. Igual no meu caso, eu me posicionava em relação à minha família e o marido se posicionava em relação à família dele, né? Então, tipo assim, você coloca esses meninos muito cedo pra dormir, por exemplo. Tá, mas eu sou uma pessoa, a mãe, no caso, eu sou uma pessoa diurna. Eu funciono melhor de 4 horas até 18 horas. Depois de 18 horas, não tô valendo da perca, o papai não vai mais nada. Entendeu? Então, assim, eu fiz uma rotina, eu guiei os meus filhos para uma rotina para que eles pudessem dormir cedo e acordar cedo junto comigo. Então, quando eu falo assim, meus filhos acordam 4 horas da manhã, todo mundo fica louco. Meu Deus, mulher acorda 4. Tá, mas eles não dormem 11 horas da noite, eles não dormem à noite, igual a maioria. Eles dormem 7 horas, 7 e meia, já tá todo mundo dormindo, o sono do justo. Então, de 7, por exemplo, até 9, eu tenho um tempo para me equilibrar, eu tenho um tempo para me tomar um banho mais relaxante, eu tenho um tempo para me ser esposa. Sabe como? Então, assim, você vai conduzir a sua família de acordo com a sua necessidade. Paula, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de dormir tarde. Tá, mas ele é uma criança, então você coloca ele aí nessa faixa de 8 e meia, já tá excelente. E fica de 8 e meia até 11, sei lá, por exemplo, cuidando de você. Fazendo skincare, batendo um papo com seu marido, fazendo uma janta gostosa, algo diferente, sabe? Então, assim, gente, a maternidade, ela está totalmente ligada ao seu casamento, né? Isso é um fato. Então, assim, você conduzindo ali de uma forma mais tranquila, você consegue ter uma maternidade mais tranquila, né? Ô, Paula, não é o meu caso, eu tive muito problema, tive que separar, beleza, tudo bem. Mas mesmo assim, você conduzindo de uma forma tranquila, o seu filho vai ser tranquilo, as rotinas serão mais tranquilas e tudo vai fluir de forma bem natural, tá bom? Então, esse é o meu recado pra você. É um vídeo mais curto, eu espero que você tenha gostado. Comenta aqui nos comentários o que você faz quando você leva um palpite assim, desagradável. Gente, eu não sei nem se é coeso, né, da minha parte, mas eu corto mesmo, gente, eu corto pela raiz. Eu fui passando tanta coisa, tanto desaforo, que hoje eu já sei, assim, cortar. Hoje eu já tramontina, sabe? Hoje eu já corto na raiz mesmo. Eu não deixo o negócio estender, sabe? Hoje eu me posiciono. Igual, às vezes alguém vem e critica um filhinho meu, por exemplo. Né, brincadeiras maldosas com a nossa criança, por exemplo.
Peraí, você é uma menina que você está chorando, alguma coisa assim, que antigamente a gente era muito ofendido dessa forma, né? A gente era muito estereotipado, aquela coisa toda. Então, quando vem alguma piada, por exemplo, desagradável com os meus filhos, eu corto na hora, eu falo com a pessoa, não fale assim com meu filho, eu não tô criando ele dessa forma. Filho, você não é isso, viu? Você é assim, assim, assim. Gente, eu nem sei se eu... Nem sei se eu posso deixar esse vídeo aqui, mas, gente, é verdade, você precisa aprender a se posicionar. Defenda o seu filho, sabe? Eu, nesse caso, eu faço isso porque tem coisa, gente, tem gente que é muito sem noção. Então, se você não aprender a cortar, você vai ficar passando esses desaforos, sabe? E é o que eu sempre falo, a maternidade já é algo tão... É uma responsabilidade tão grande e você ainda tem que ficar lidando com pessoa desagradável, sabe? Então, assim, amiga, tô aqui pra te falar a verdade, eu sou sua amiga, entendeu? Tô aqui pra te falar a verdade. Corta pela raiz. É desagradável, corta pela raiz. Sabe uma coisa que eu não gostava? Eu não gostava, por exemplo, quando meus neném eram muito nenenzinho, muito novinho, as pessoas pediam pra carregar. Posso carregar? Eu falava, eu dentro da minha cabeça, eu falava assim, se a pessoa deixar cair, ela vai fazer o quê? Nada, ela vai falar só, me desculpa. Só isso. E eu vou pegar o meu filho todo atrapalhado e vou levar ele pra casa. Então eu falava, não. Eu falava, gente, eu tomei apelido de chatinha. Ninguém gostava. Todo mundo, mas ela dá mamadeira com o pé, mas ela não deixa ninguém ajudar. Não, o filho não é meu, então quem tá criando sou eu. Então, gente, eu não deixo de forma nenhuma. Vigia, cuidado com o seu bebê, sabe? Toma cuidado. Eu já ouvi falar de abuso da pessoa passando a mão por baixo da manta. Então, assim, cuidado com o seu bebê, zele pelo seu bebê, pela aquela pessoa, é uma vida, sabe? Então, assim, tenha esse zelo. Se alguém fez uma brincadeira desagradável, conserta na hora, não permite, porque a própria criança vai falar assim, não, a minha mãe, ela se posiciona em meu respeito, e a sua criança, ela vai saber quem ela vai saber que ela tem amor, que ela é amada, que ela é consolidada, que ela tem pra onde voltar, que ela tem essa firmeza de você estar sempre perto, estar sempre protegendo, e no momento oportuno, gente, você larga o seu filho caminhar. Né? Então, assim, tem fase para tudo. Então, assim, nós estamos falando hoje de bebês, por exemplo. Bebê vai até, 3 anos. Cuida do seu bebê, esteja com ele, esteja sempre perto, apoiando. Uma queda, alguma coisa. Não deixa ninguém tirar a sacota dele, não. Não deixa ninguém dar palpite errado, não, sabe? Não deixa todo mundo dar banho. Vigia, cuida, zela pela sua criança. Às vezes você pode estar aqui ouvindo e falar assim, Paula, nossa, não fez sentido nenhum que você está falando isso aí pra mim. Amiga, glória a Deus, você está sendo uma ótima mãe, eu tô aqui para te falar isso. Né? Você está lidando muito bem, você está sendo uma ótima mãe, mas se você parou para assistir esse vídeo, retenha o que é bom, sabe? Observa, entenda e retenha o que é bom. Se você tiver interesse em outro conteúdo, temos aqui os materiais, né? Você dá o seu like aí, comenta, Paula, não gostei, ou então você fala, Paula, eu gostei, é isso mesmo, a gente tem que se posicionar, né? A gente precisa estar preparado para receber qualquer coisa. Gente, amiga, o ser humano é sem noção. Então, assim, esse tema aqui, nós estamos falando de pessoas, né, de palpites. Palpite errado. Nós não estamos falando assim de, nossa, eu fazia assim. Porque tem gente que é educada e sabe dar um palpite. Tem gente que sabe falar assim, olha, sabe o que eu fazia nessa época? Eu fazia isso. Às vezes, se você experimentar, dá muito certo pra você. Tem gente que sabe falar. Nós estamos falando de palpite assim errado. Palpite que você fala assim, pelo amor de Deus. Então, escreve aqui pra mim, Paulo, eu corto, mas meu marido não corta. Eu me posiciono, meu marido não me posiciona. Ou então, manda sua pergunta, manda um vídeo que você queira saber sobre introdução alimentar, sobre todas as coisas. Estou aqui para te ajudar, para estar com você, para passar a tarde com você. Sei lá que momento que você vai assistir esse vídeo. Mas é isso, sabe? Aprenda a lidar com o ser humano, aprenda a lidar com essas emoções, com as suas emoções. E, gente, eu sempre vou estar aqui falando para você defender a sua criança. Defenda o seu filho, defenda ele de todas as brincadeiras de mau gosto, sabe? Corrija as pessoas mesmo se for necessário. E assim, não permita, sabe? Que seu filho passe por momentos desagradáveis com você do lado e você não o defendeu, não se posicionou. Ele vai entender que ele é sozinho, que ele precisa se virar, que ele, né? Enfim. Então, cuida do seu bebê, cuida da sua saúde emocional, cuida de você, cuida da sua mentalidade.